Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tânia, essa é a disciplina de modelos educacionais em EAD. Vamos começar nossa segunda aula com minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, cacheado, tenho algumas luzes no meu cabelo, ele está na altura do ombro, uso uma franja. Hoje estou vestindo um blazer branco, uma blusa azul e uma calça preta. Estou no estúdio do IFRO, Porto Velho, Zona Norte, na Avenida Jorge Teixeira. Temos ao meu lado no vídeo pontos que são interligados do lado direito e ao fundo temos o letreiro EAD, mudando realidades. Nessa segunda aula, vamos conversar sobre as teorias da educação, sobre as diferentes concepções sobre educação e marginalidade na América Latina e no Brasil. Vamos falar como que esse tema da marginalidade ele foi tratado pelas diferentes concepções pedagógicas a partir do texto do Dermeval Salviani. Então, o objetivo da nossa aula será analisar como que as diferentes correntes pedagógicas explicam a marginalidade e o papel da escola na sociedade. Temos um dado alarmante, que na década de 70, cerca de 50% dos alunos na América Latina abandonavam a escola em condições de analfabetismo ou semi-analfabetismo. Segundo o censo do MEC para o ano de 2025, essa situação ainda é preocupante no Brasil. Temos mais de 1 milhão de abandonos de matrículas no ensino básico, mas com uma queda no ano de 2025 de abandono. Temos 2,5% a menos de abandono que no ano anterior. Então, essa situação da marginalidade, da falta de acesso à educação e das possibilidades de concluir o ensino médio ainda continuam. Exclusão a priori, né? Então, temos um contingente enorme de crianças que sequer têm acesso à escola ou que não têm dificuldades para terminar o ensino básico e, a partir disso, vamos refletir como as teorias da educação interpretam, analisam essa realidade de exclusão, de marginalidade, essa impossibilidade de conclusão do ensino básico. Dermeval Salviani, ele divide as teorias da educação em dois campos diferentes, as teorias não críticas e as teorias críticos reprodutivistas. As teorias não críticas, a educação seria um instrumento de equalização da sociedade e, portanto, superação da marginalidade. Então, a partir dessas teorias, a educação seria a possibilidade de superação da marginalidade, ela seria esse instrumento para essa superação. Já as teorias críticos reprodutivistas, elas veem a educação como um instrumento de discriminação social e fator de marginalização, visto que a educação ela se insere no modo capitalista de produção e essa educação, portanto, ela seria um instrumento para manter a desigualdade social, visto assim por essas teorias críticos reprodutivistas. As teorias não críticas, algumas premissas, então percebem a sociedade como harmoniosa, tendendo à integração. Essas teorias, portanto,
elas se furtam de perceber os contrastes, as contradições existentes nessa sociedade, as diferentes concepções de ser humano, os diferentes interesses existentes nessa sociedade de classe. Por isso, a educação ela poderia facilmente superar a situação da marginalidade. Ela é vista nesse contexto como um fenômeno acidental, como um desvio, como uma distorção individual que deve ser corrigida. Então, a palavra-chave aqui é que ela seria uma distorção individual, ela seria uma questão do indivíduo, um insucesso do indivíduo. Portanto, a marginalidade seria, nesse sentido, uma culpa do indivíduo. O papel da educação seria um instrumento de correção da marginalidade, seria uma força homogeneizadora que garantiria a coesão social. A partir, então, do conhecimento, a partir da elevação do nível escolar, isso garantiria uma ascensão social e uma maior coesão da sociedade. Então, ela caminharia nesse sentido. Essa visão, portanto, tem uma visão muito otimista e muito utópica da educação. A educação, ela conseguiria sozinha superar as contradições sociais. Nesse sentido, a educação, ela goza de ampla autonomia perante a sociedade. Então, a educação ela não é entendida no seu contexto social, mas a educação ela é entendida como algo autônomo, como independente da sociedade na qual ela está inserida. A educação é retirada, nesse caso, de todo o seu contexto social. A pedagogia tradicional, ela surge nos sistemas nacionais de educação, a partir do século XIX. A tese da teoria da pedagogia tradicional, como a gente já viu, ela se baseia na causa da marginalidade como uma ignorância. Então, a marginalidade ela seria uma falta de conhecimento que poderia facilmente ser resolvida. E como que ela seria resolvida? Com a escola. Então, a escola seria o antídoto para o fim da marginalidade. Com sistemas educacionais sistematizados, isso garantiria o acesso de todos a esse mundo de consumo, ao mundo do conhecimento e uma inclusão social. O papel do professor, nesse caso, ele é o centro desse processo educativo, é o artífice. Ele é quem transmite a cultura, ele é o centro do saber. Esse é um tipo de educação focada no mestre, focada no saber do professor, que seria aquele que iria transmitir todo o arcabouço cultural, capaz de tirar o indivíduo da sua condição de marginalidade. Essa escola, ela não teve êxito como se esperava, porque como a gente viu no início da aula, o número de alunos que saíram sem conseguir ler, escrever, sem acesso ao conhecimento em que a escola se propunha é muito grande. Então, a realidade foi bem diferente da expectativa. Universalizar o acesso à educação, sistemas educacionais, não conseguiu atingir a todos como se esperava, principalmente na América Latina, onde já se tem grandes distorções sociais, onde a desigualdade social é muito grande. Uma crítica feita a essa escola é que nem todos que passam por ela se ajustavam à sociedade burguesa, como se pretendia, nem todos conseguiram acessar aqueles conhecimentos de maneira exitosa, saindo com as habilidades que se eram necessárias, e, consequência, surgiram críticas e novos métodos. No final do século XIX, esses métodos vão, durante o século XX,
influenciar muito a formação pedagógica, muitas escolas que não trabalham com esse método, mas os professores, os cursos de pedagogia, eles foram introduzidos nesse pensamento da escola nova e da elaboração de novos métodos desde o final do século XIX. A mudança no eixo, o escola-novismo. Nesse contexto, a partir do Anísio Teixeira, entre muitos outros, a marginalidade deixa de ser entendida como uma ignorância, ou seja, como uma falta de conhecimento, e passa a ser vista como uma rejeição. Portanto, essa nova concepção de educação, ela percebe o indivíduo no processo educativo. Ela percebe, ela considera que cada aluno é um sujeito único. E para essa concepção, o grande problema é que muitos não tinham as suas habilidades consideradas, muitos eram rejeitados dentro desse processo educativo. Nesse sentido, a tese é que aquele que se sente aceito pelo grupo e pela sociedade, ele deixa de ser marginalizado. Então, quem é integrado pelo grupo e pela sociedade deixa de ser marginalizado. O foco passa a ser, portanto, na integração desse aluno, na compreensão dos diferentes tipos de aluno. O deslocamento, nesse sentido, vai do intelecto, do saber, para o sentimento, para a subjetividade, do lógico para o psicológico, para cada um. Nesse sentido, se desloca do professor para o aluno. O professor deixa de ser o centro do processo educativo para o aluno ser o centro desse processo. O professor, ele se torna um facilitador, ele se torna um problematizador e, nesse processo, o aluno deve ir em busca do seu próprio conhecimento. A escola nova e os anormais. Então, a escola nova tem uma grande influência da biopsicologia. Surge nesse momento o tratamento de crianças atípicas, né? Nesse sentido, surgem autores como Maria Montessori, De Crowley, entre outros, para tratar desses temas. Nesse caso, o conceito da marginalidade, ela se refere ao desajustado, aquele que não é típico, aquele que é diferente na escola, ao desadaptado a esse sistema de educação tradicional que nivela todos, que desconsidera as diferentes realidades socioeconômicas, psicológicas, a subjetividade de cada um. Então, nesse sentido, essa educação ela tem um fundo humanista e ela traz a individualidade do aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem. O lema: o importante não é aprender, mas aprender a aprender. Então, o aluno ele deve ser instigado a se interessar pelo conteúdo, a investigar aquilo que mais lhe interessa. O aluno ele deve se tornar também um pesquisador, porque o aluno ele é um protagonista nesse processo de ensino e aprendizagem. Crítica à escola nova. Devido aos altos custos, a escola nova ficaram restritas às elites. Então, essa nova pedagogia, ela chegou na América Latina principalmente a pouquíssimas escolas. Normalmente, as escolas particulares, ela não ficou acessível para toda a população, mas teve uma consequência para as massas, para os filhos dos trabalhadores, que foi o afrouxamento, a diminuição da disciplina, a diminuição do rigor acadêmico, porque ela teve uma grande influência no ensino público. Mesmo que as escolas públicas não investissem em novas metodologias, não conseguissem investir em novas formas de trabalho devido ao custo, mas como essa teoria ela teve grande influência na formação dos professores,
a partir do início do século XX, essas ideias acabaram chegando às escolas públicas, porém, nas escolas públicas, ela representou uma diminuição do rigor acadêmico, ela representou uma diminuição do foco no conteúdo, no intelecto, no saber, trazendo uma piora na qualidade em toda a América Latina. Então, temos um paradoxo. Essa teoria que visava resolver o problema da educação, da marginalidade, trazer inclusão, na verdade, ela agravou esse problema. Ela trouxe uma maior exclusão, visto que os filhos dos trabalhadores, aqueles com uma menor renda, que estudam em uma escola pública, passaram a ter um ensino de pior qualidade. Os índices nas provas que medem a qualidade da educação começaram a piorar a partir desse processo, segundo Demerval Salviani. Num contexto avançando para o século XX, após a Segunda Guerra, temos a educação, a pedagogia tecnicista. A pedagogia tecnicista, ela traz a ideia da indústria para a educação. Então, ela se baseia na ideia de neutralidade científica, de eficiência, de produtividade. Nesse processo, o centro não é o aluno, o centro não é o professor. O foco é na técnica e numa suposta neutralidade do professor e do aluno. A eficiência, ela se dá de maneira individual. A eficiência se dá pelo esforço do aluno. A analogia, o trabalho pedagógico deve ser objetivado e planejado como uma linha de montagem. A gente vê esse exemplo hoje ainda nas grandes redes de educação, que o material já vem todo pronto, todo planejado. Nesse caso, o professor ele é um mero executor, assim como os funcionários das fábricas. E os alunos são aqueles que vão receber esse material pronto e precisam dar conta dessas tarefas. Nesse caso, o foco é nos meios. O elemento principal é a organização racional dos meios de ensino. Professores e alunos são meros executores, são apenas coadjuvantes. Então, se na pedagogia tradicional nós temos o professor como foco, na pedagogia nova nós temos o aluno como foco, na pedagogia tecnicista esse foco se torna na técnica, se torna no material e os alunos e professores são considerados como os funcionários de uma fábrica. Nessa concepção pedagógica, a marginalidade ela acontece pela incompetência do educando, pela incompetência do aluno. Então, o fracasso ele ocorre porque o aluno ele é ineficiente, ele é improdutivo, ele não realizou as tarefas, ele não fez aquilo que o material propunha, ele não leu o texto, ele não conseguiu tirar a nota, era necessária para ser aprovado. Nesse caso, a educação ela é um treinamento para executar tarefas, ela é um treinamento para o futuro trabalhador, ela é um treinamento para que o trabalhador possa atender às demandas sociais. A própria maneira como as escolas são constituídas, na sala de aula com as carteiras, o professor na frente, o aluno precisando pedir para ir ao banheiro, tudo isso é uma forma de disciplinar os corpos para que esses alunos possam depois ser inseridos no mercado de trabalho, onde se exige esse tipo de disciplina. E quem nesse caso são os bem-sucedidos? Aqueles que conseguem ter essa disciplina e dar conta de estudar esses materiais e atender a essas necessidades. A base teórica é a psicologia behaviorista e a engenharia comportamental. Então, a base teórica, nesse caso, é a psicologia behaviorista, que trabalha com uma ideia de reforço negativo, de reforço positivo, com a ideia de punição.
Nesse tipo de pedagogia, o grande objetivo é aprender a fazer, para que esse aluno se torne um futuro trabalhador no mercado de trabalho. Visão de sociedade nas teorias críticos reprodutivistas. Aqui a gente já está em outro campo da pedagogia, a gente já avança para as teorias críticas. As teorias críticas, elas vão entender a educação como estando num contexto social, então diferente da pedagogia tecnicista, da pedagogia nova e da pedagogia tradicional, que entendiam a educação como deslocadas da sociedade, como educação como independente das sociedades, como um aprendizado acontecendo independente do contexto, nas pedagogias críticas, esse foco muda. Eles buscam entender, essas teorias buscam compreender como que a sociedade ela influencia no processo educativo. Como que a sociedade influencia nas escolas? Elas compreendem, portanto, a pedagogia, a escola, o ensino, a partir de um contexto social, a partir do local onde elas estão inseridas. Então, nesse tipo de pedagogia, ele é marcado pela compreensão do antagonismo de classes e de forças materiais, pelas diferenças sociais, pelas diferenças de interesse entre classes sociais, classes de trabalhadores e classes daqueles que são donos de meios de produção. Nesse caso, a marginalidade ela seria um fenômeno inerente à estrutura social. Nesse caso, a marginalidade não seria, portanto, algo que pudesse ser superado, apesar do interesse que isso ocorresse. Nesse caso, a marginalidade ela faz parte dessa sociedade de classes e, portanto, ela vai fazer parte da escola e o professor e a escola não conseguirão superar esse processo, visto que a educação ela é dependente da estrutura social. A educação ela serve para reforçar a dominação e legitimar a marginalização. Por isso que a marginalidade não pode ser superada. Portanto, nesse contexto, se entende que a educação reproduz a sociedade de classes. Então, a educação ela tem como função reproduzir a desigualdade. Em última instância, a educação ela é produtora de marginalidade, vista que a educação tem como função manter a desigualdade social, manter a marginalidade. Dentro dessas teorias, nós temos diferentes concepções, autores como Bourdieu e Passeron. Para eles, a educação ela traria uma violência simbólica, porque a educação ela impõe a cultura dominante como se fosse a única legítima, ela deslegitima a educação que vem das classes trabalhadoras, das classes marginalizadas, mas ela coloca como o pensamento burguês, a cultura burguesa, o conhecimento burguês como os únicos válidos, e a educação ela tem, portanto, como finalidade impor essa ideologia. Nesse contexto, essa teoria ela se impõe como universal e para ela qualquer escola, para esses autores, qualquer escola, qualquer sistema educacional, ele seria uma forma de violência, porque ele iria impor uma cultura da classe dominante. No caso da educação no sistema capitalista, a educação iria impor a ideologia burguesa, mas em qualquer sociedade ela iria impor a cultura e as ideias, os pensamentos da elite e iria deslegitimar o pensamento dos marginalizados. Por isso que a educação, nesse caso, entendida pelo Bourdieu e pelo Passeron, como uma forma de violência simbólica. Nesse caso, a educação acontece pela
inculcação de princípios que se perpetuam no indivíduo, então ela serve para inculcar, para trazer princípios que vão ser legitimados por esse indivíduo a partir desse processo educativo, e os grupos dominados não possuem, a partir dessa visão, um capital cultural. A violência ocorre porque a cultura, os princípios, as crenças que os alunos trazem a partir das suas casas, dos seus bairros, das suas vivências, elas são desconsideradas nesse contexto escolar. Para Louis Althusser, a escola seria como um aparelho ideológico do Estado. A tese principal dele é que esse aparelho ideológico do Estado é um aparelho de dominação nas sociedades capitalistas. Como que ela iria funcionar? Inculcando a ideologia da classe dominante nos alunos, através dos saberes práticos, para formar, nesse caso, explorados e exploradores e agentes da repressão. Por isso que, nesse caso, a escola burguesa, a escola do filho do burguês, ela é diferente da escola da classe trabalhadora. Porque a escola tem como finalidade formar dois grupos de pessoas, que são aqueles que serão os dominadores na sociedade e os que serão submissos, os proletários. Nesse caso, a própria classe trabalhadora, que seria marginalizada, visto que expropriada e sujeita ao controle do burguês, inclusive sujeita ao controle ideológico do burguês através da educação. Então, a sociedade capitalista ela se reproduz a partir da escola, visto que a escola já cria duas classes sociais distintas. A partir de Baudelaire, ele defende a tese da escola dualista. A escola estaria, portanto, dividida em duas redes: a rede PP, primária profissional para o proletariado, para o trabalhador, e a rede SS, secundária superior para a burguesia. Então, a escola, ela serviria para aumentar os rendimentos e o conhecimento, o referencial cultural dos burgueses, ao mesmo tempo que ela serviria para ensinar aos trabalhadores como serem trabalhadores, trazer um conhecimento limitado para o proletariado, se diferenciando, portanto, a educação dos trabalhadores e a educação dos burgueses. Nesse sentido, a educação teria a função de impedir o desenvolvimento da ideologia proletária e sujeitar a massa à ideologia burguesa, às ideias da classe dominante. As ideias burguesas seriam propagadas pela escola. Nesse caso, nós temos um impasse nessas teorias críticas reprodutivistas, porque essas teorias elas trazem um pessimismo. A partir dessas teorias, a escola não poderia ser um mecanismo de transformação social. Então, vejam bem, se nas pedagogias que a gente viu primeiro, tecnicista, tradicional e escola nova, tem-se uma visão muito otimista da escola. A escola traria uma transformação social. Nas pedagogias crítico-reprodutivista, as escolas estariam inseridas no modo de produção e não poderiam trazer uma transformação social. Elas serviriam apenas como reprodutoras dessa sociedade de classes. Elas seriam, portanto, reprodutoras da marginalidade, da desigualdade. Então, a gente se depara com grande pessimismo pedagógico. A educação é vista apenas como reprodutora de desigualdades e não há uma proposta de mudanças. Nesse caso, a escola e a educação podem basicamente nada. O sucesso do fracasso, então, o que parece ser um fracasso escolar, na verdade, é o êxito. Por quê?
porque ele seleciona e mantém a marginalidade. Na verdade, nesse caso, a escola seria muito exitosa, porque ela seria um instrumento para a manutenção da desigualdade. Então, o que para a gente parece um fracasso quando se pensa na marginalidade escolar, seria um sucesso nesse processo. Crítica de Snyder, ele vai dizer que essas teorias tornam a luta de classe nas escolas impossível ou inútil. Nesse caso, portanto, a escola ela seria apenas uma reprodutora. O Salviani ele vai propor, então, uma teoria crítica da educação. Nesse ponto, para ele, a superação é necessária. E qual que seria a superação? Superar a ilusão de poder das teorias não críticas e a impotência das teorias críticas reprodutivistas. Para o Salviani, a escola é determinada socialmente e reflete o conflito de interesses da sociedade. Então, a escola, ela é um reflexo da sociedade, mas para o Salviani, essa escola ela tem um poder de ajudar numa transformação social. A escola ela tem o poder de produzir um pensamento crítico. A escola ela tem interesses divergentes. Ela não é algo homogêneo. Ela não seria, portanto, apenas um instrumento do Estado, um instrumento da classe burguesa, mas ela também pode ser um instrumento do proletariado, visto que na escola existem pensamentos contraditórios. Essas teorias críticas reprodutivistas, elas não consideram esses conflitos inerentes à escola, essas desigualdades. Então, o desafio é possível articular a escola com os interesses dos dominados? Então, é possível se construir uma escola que atenda aos interesses dos trabalhadores? Qual que seria essa escola que deveria atender aos interesses dos trabalhadores? A proposta do Salviani ela parte da perspectiva histórica, então a escola, nesse sentido, é vista como uma realidade histórica que pode ser transformada pela ação humana. A escola ela não é estática, ela pode ser transformada e transformadora. A escola pode se transformar a partir do contexto social e ela também pode contribuir para uma transformação social. A educação deve dar aos educandos um poder real, embora limitado de luta, a partir da consciência de classe, a partir da compreensão da sociedade em que a gente vive. Nesse caso, o foco da escola deve ser combater a seletividade e o rebaixamento do ensino destinado às camadas populares, ou seja, o que o Salviani está propondo é um ensino de qualidade para todos. As camadas marginalizadas não podem ter seus filhos numa escola em que não garantam a qualidade, que não garantam a formação do pensamento crítico, que não garantam a ascensão social. A escola precisa ser de qualidade para todos. Isso é revolucionário. Nesse contexto, o caminho para a luta contra a marginalidade é engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino de melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. Nesse caso, o professor ele tem um papel importante, porque o professor ele tem que trazer o acesso ao conteúdo, ao conhecimento, elaborado como ferramenta de libertação. Então, nesse caso, o professor volta a ter um protagonismo, porque o professor é aquele que é dotado de conhecimento, que pode levar à reflexão e que essa reflexão pode instrumentalizar os alunos para a luta e para a transformação social e para a transformação da própria vida. Então, o sucesso da escola nesse caso é a manutenção da qualidade e principalmente de uma escola de qualidade para os filhos daqueles que são marginalizados.
O Salviani termina o texto fazendo uma crítica à educação compensatória, que são aqueles programas que visam sanar alguma deficiência dos alunos, sejam deficiências alimentares, deficiências afetivas, sanitárias, deficiências em qualquer âmbito, porque sanar essas deficiências não representa uma superação da marginalidade, ela supera apenas uma equalização, ela representa apenas algo que é muito pontual e não resolve um problema que é muito mais amplo. Ela é, portanto, uma pedagogia apenas da compensação. Nesse sentido, ela se furta a resolver o problema central da educação, que é a questão do acesso a uma educação de qualidade para todos. Terminamos a nossa aula. Bons estudos para todos. Retornaremos entendendo como essas teorias pedagógicas se instalaram no Brasil no século XX e como elas vão influenciar a construção da pedagogia no EAD. Até a próxima aula. Bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.